O real brasileiro. Para muitos, a melhor moeda da história do Brasil. Mas infelizmente, essa moeda pode estar fadada a morrer. Na verdade, apesar de muitos afirmarem que essa é a melhor moeda que esse país já viu, isso não é bem verdade. Em toda sua história, o Brasil teve as seguintes moedas: o real português, o real brasileiro conhecido como contos de réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e a atual moeda circulante, o real. Essas moedas foram utilizadas ao longo do tempo como meio de obtenção de mercadorias e transações comerciais. A moeda que o Brasil mais utilizou em toda sua história, por irônico que isso pareça, não foi uma moeda sua. O real português foi oficialmente introduzido como moeda em 1568, com uma determinação do rei português Sebastião I, e foi a moeda que mais perdurou por aqui, por 303 anos. O real português que circulava no Brasil durante o período colonial passou a ser produzido aqui em 1694. Ainda assim, os historiadores apontam que no território brasileiro, durante o período colonial, havia circulação de moedas espanholas, holandesas e francesas em algumas partes. Além disso, a quantidade de moedas circulante era insuficiente para atender às demandas coloniais, e o escambo permaneceu como uma importante forma de pagamento. Você pode forçar um pouco e falar que não necessariamente essa foi a moeda que mais perdurou no Brasil, pois o Brasil não era um país. Porém, a partir de 1833, o Brasil viu a sua primeira moeda, o real, ou popularmente conhecido como réis, sendo essa moeda que esteve em circulação até 1942, ou seja, 109 anos. E essa moeda ficou marcada por ela não ser fracionável, ou seja, 1 centavo em contos de réis era igual a R$1. A partir da década de 20, já durante os tempos de república, foi iniciado um planejamento para a fundação de uma nova moeda para o Brasil. Em 1942, usando como base o valor de R$1.000, lançou-se o cruzeiro. A moeda levou esse nome por conta da constelação do Cruzeiro do Sul, e inicialmente só seria emitida em cédulas pela dificuldade de obtenção de metais durante a Segunda Guerra Mundial. O principal motivo da substituição do real pelo cruzeiro foi a diminuição de zeros da cédula. Isso acontecia pelo descontrole inflacionário da economia, que tornava o valor das mercadorias excessivamente alto, sendo necessário um grande volume de moedas para adquiri-las. A substituição de moeda como forma de controle inflacionário aconteceu outras vezes na nossa história, como no caso do Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real e o próprio real. Ou seja, esse é um problema nosso do passado e também um problema nosso atual. Quando Itamar Franco assumiu a presidência interinamente após o impeachment do Fernando Collor, a inflação acumulada em 12 meses estava na casa do 1.100%. Em 91, ele tinha sido de 470%. Em 90, esteve no patamar de 1.600%. Se nós já temos a percepção da Argentina com uma inflação de mais de 100%, passando dificuldades, imagine esse cenário. Com o país mergulhado em uma crise política e com a economia em frangalhos, não havia a menor perspectiva entre a população de que houvesse algum arrefecimento na inflação de preços. Também em decorrência da recessão, a arrecadação tributária não era suficiente para cobrir as despesas. Como consequência, o governo apenas ordenava ao Banco Central, que na época podia comprar títulos diretamente do Tesouro, que imprimisse o dinheiro necessário para fazer frente às despesas. O resultado era um moto perpétuo inflacionário. Tal prática de imprimir dinheiro para fazer frente às despesas governamentais não cobertas por impostos já era tradicional na economia brasileira. Porém, no início da década de 90, ele havia chegado ao ápice. Em abril de 90, por exemplo, a inflação acumulada em 12 meses foi de 6.821%. Recorde até hoje absoluto em nossa história. Após mais de uma década com inflação de preços anual acima dos 100%, a média de inflação dos preços anual entre 1980 e 92 foi de incríveis 694%. Uma solução definitiva era urgente. Os velhos paliativos de trocar moeda e cortar zeros já tinham se demonstrado um retumbante fracasso. E também não precisaria ser um gênio econômico para entender que uma hiperinflação contínua e crescente, o que por consequência destruiria toda a divisão de trabalho e nós retornaríamos ao estado de escambo de produtos. Vários planos heterodoxos já haviam sido tentados desde meados da década de 80. Todos envolviam congelamento de preços, alguns deles cortes de zeros das moedas. O governo congelava os preços, mas continuava imprimindo dinheiro impavidamente, o que significa que os geniais burocratas restringiam a oferta, mas estimulavam a demanda. Ao final de cada plano,
a inflação de preços ressurgia com um vigor redobrado, e ninguém entendia o porquê. Em maio de 1993, partindo para o tudo ou nada, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso, então ministro das Relações Exteriores, para o Ministério da Fazenda. Naquele mês, a inflação de preços acumulada em 12 meses já estava em 1.300%. Por ter grande prestígio e capacidade intelectual, FHC foi recebido com uma certa expectativa. Vislumbramos pela primeira vez uma genuína oportunidade de fazer um plano econômico sério e que pudesse reduzir a inflação. Embora a FHC admitisse que não entendia muito sobre economia, ele possuía bons contatos, principalmente referente aos economistas formados na PUC do Rio de Janeiro. E foi a eles que a FHC delegou a tarefa definitiva de acabar com a inflação. A equipe de economistas encarregada dessa espinhosa função era composta por Gustavo Franco, Pedro Malan, André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baca e Winston Fritsch. O objetivo da reforma monetária era lançar uma moeda cujo valor fosse, se não atrelado, pelo menos muito próximo ao dólar. Na prática, o objetivo era fazer uma dolarização da economia, mas sem que houvesse uma dolarização de fato, algo que ofenderia nossos brios nacionalistas. E hoje você vê muitos economistas e jornalistas aqui no Brasil se escandalizando com a proposta de dolarização de Javier Milei para a Argentina. É óbvio que o real não andou pelos mesmos moldes que Javier estava propondo, porém a indexação no dólar foi algo proposto pelo Plano Real e foi muito importante para acabar com a inflação vigente no Brasil. Além disso, o Plano Real dependia de 5 fatores. O primeiro era zerar o déficit público, justamente o fator que gerava a emissão de dinheiro. Para isso, haveria um aumento de 5 pontos percentuais em todos os impostos federais e privatização de estatais, principalmente dos bancos estaduais. Desindexar a economia, acabar com as correções automáticas de preços e salário, que eram reajustados automaticamente de acordo com a inflação passada. Prática essa determinada por lei. Em termos técnicos, ficou conhecido como acabar com a inércia inflacionária. Reindexar a economia de acordo com as taxas de câmbio, fazer com que os preços e salários variassem de acordo com o dólar. Na prática, o dólar se tornava o novo indexador. Abrir a economia por meio da redução de tarifas de importação. Tudo era válido para combater qualquer escalada de preço. Aumentar acentuadamente as reservas internacionais. Isso é, o governo deveria comprar dólares continuamente, acumulando-os até o momento da introdução da nova moeda. Quanto mais dólares o governo tivesse em suas reservas, maior seria a confiança dos investidores internacionais na seriedade e na robustez do plano, e menores seriam as chances de um ataque especulativo e de uma fuga de capitais. Uma vez cumprida essas 5 etapas, uma nova moeda surgiria com paridade igual ao dólar. No 1º de agosto de 1993, houve a primeira medida. Mudou-se mais uma vez o nome da moeda. Cortou-se 3 zeros. A moeda deixava de se chamar Cruzeiro e passava a se chamar Cruzeiro Real. A inflação de preços continuava em forte ascensão. Seria de 33% só no mês e de 1.730% no acumulado de 12 meses. Essa ascensão inflacionária decorrida do fato de que, além de imprimir dinheiro para saldar o seu déficit, o governo também imprimia para comprar dólares, algo que ele continuaria fazendo até a introdução do real. A mudança seguinte, e a mais importante, ocorreria em 28 de fevereiro de 1994, a introdução da URV, Unidade Real de Valor. A URV foi apenas um nome técnico tupiniquim para se evitar a palavra dolarização. Na prática, a URV nada mais era do que a cotação do dólar do dia anterior. A taxa de câmbio no final de cada dia era estabelecida como sendo o valor da URV no dia seguinte. Esse valor serviria de indexador para todos os valores da economia. Assim, os bens e serviços precificados em Cruzeiro Real deveriam ser divididos pelo URV, taxa do câmbio determinada no dia anterior, para se encontrar os preços em real. Vamos fazer um exemplo aleatório. No dia 28 de março de 94, a URV foi determinada em 895,03 cruzeiros reais. Isso significa que no dia 29 de março, os preços do Cruzeiro Real deveriam ser divididos por 895,03 para se obter o preço em real. Esse processo era repetido diariamente. Dizia-se assim que a economia estava URVizada. A ideia desse plano era desindexar a economia, para que ela perdesse a chamada memória inflacionária. Todos os contratos e negociações salariais deviam ser URVizadas. A intenção era de fazer com que, no dia da transação do Cruzeiro Real para o real, o que ocorreu no dia 1º de julho de 1994, os preços fossem exatamente os que eram no dia anterior, sem sobressaltos e sem gerar confusão na população. Um dos maiores mitos que persistem até hoje
foi que o Plano Real baseou-se numa âncora cambial, ou seja, num câmbio fixo. Porém, isso está longe de ser verdade. O câmbio nunca foi fixo, nem um dia sequer. No primeiro dia útil, após a transição de Cruzeiro Real para Real, o câmbio passou a flutuar, em 4 de julho de 1994. A partir daí, o seu valor foi determinado, ora pelo mercado, ora pelo próprio Banco Central. Óbvio que houve intervenções mais intensas do Banco Central no preço do câmbio, porém, isso não quer dizer que o câmbio foi fixo. Uma moeda só é imediatamente aceita após o surgimento, caso ela já possua um histórico como meio de troca. Se você criar uma moeda de papel hoje, do nada, é muito provável que ninguém irá aceitá-la. Da mesma forma, um país que troque o seu sistema monetário, introduzindo uma nova moeda, pode até ser capaz de fazer, por meio da força, da coerção e das leis de curso forçado, com que os seus cidadãos a utilizem. Porém, dificilmente conseguirá fazer com os investidores financeiros confiem nessa moeda. Por isso, caso o Brasil simplesmente trocasse o nome da sua moeda, é bastante provável que ela não fosse levada a sério pela comunidade internacional, principalmente levando-se em conta o nosso histórico nada favorável de libertinagem monetária. Logo após a criação de uma nova moeda, não seria capaz de fazer com que, logo nos seus primeiros meses, ela se apreciasse como o real se apreciou, indo de uma taxa de R$1 por dólar para 84 centavos. Portanto, qual foi o segredo que fez com que o real se valorizasse e valesse até mais que o dólar? Bom, o segredo é o que chamamos de qualidade da moeda, o que o real se perdeu ao longo dos anos. No caso do real, no seu começo, o segredo foi justamente a quantidade de reserva em dólares que o governo tinha adquirido. Ao final de julho de 94, a quantidade de reais em poder público em contas correntes era de 10 bilhões de dólares. Já a quantidade de reservas internacionais era de 43 bilhões de dólares. Isso significa que mesmo se todos os reais em circulação na economia brasileira fossem convertidos em dólares, ainda sobrariam dólares. Na eventualidade de uma crise econômica mundial que assustasse os investidores estrangeiros e os levassem a retirar todos os seus investimentos do Brasil, eles não teriam com por que se preocupar em não conseguir converter reais em dólares. Tínhamos dólares sobrando. Mas se tínhamos uma moeda com uma boa qualidade que chegou até se valorizar frente ao dólar, como que chegamos no cenário que temos hoje, com um real muito desvalorizado? Bom, primeiro que manter as reservas internacionais não era fácil, principalmente levando em conta a balança comercial e de serviços, que se tornava negativa em outubro de 94. Ou seja, havia saída de dólares por meio desse déficit de transações correntes, e o país tinha que manter os juros elevados para atrair o capital estrangeiro. E o capital assim entrava pela compra de títulos do governo, para então assim compensar a saída dos dólares. Não bastasse isso, o governo, novamente, apresentava déficit orçamentário de 7% do PIB, então tamanha necessidade contribuía ainda mais para a elevação dos juros. Para ajudar nesse controle de inflação de preço, a economia passou por um processo de modernização. Além da privatização de empresas estatais ineficientes, houve também extremamente importante privatização de bancos estaduais, genuínas usinas de expansão monetária, pois eram utilizados por seus respectivos governos como fonte fácil e farta de financiamento. Esses bancos operavam praticamente sem lei e sob ordens de seus governos estaduais, criando meios de pagamento a rodo apenas para financiar seus descalabros, fazendo assim que todo o resto do país pagassem a conta. Os melhores exemplos eram o Banespa e o Banerj. A dupla Quércia-Brizola punha fogo nessas instituições, fazendo-as conceder empréstimos para apaniguados políticos, para estatais deficitárias e principalmente para seus vorazes governos estaduais, ao mesmo tempo que esses próprios bancos incorriam em déficits vultuosos. E quem socorria esses bancos era o Banco Central, que injetava dinheiro neles sempre que necessário, aumentando ainda mais a base monetária. Não à toa, a inflação passou a ser menor a partir de que esses bancos foram privatizados. Sem essa medida, dificilmente a inflação cairia para menos de 2 dígitos. E até aqui, podemos dizer que essa foi a boa fase do real. E as coisas iam bem até 1998. E no dia 13 de janeiro de 1999, o Plano Real, pelo menos aquele que conhecíamos até então, acabou. Já no segundo semestre de 97, as reservas caíram para 10 bilhões de dólares em decorrência da crise asiática. Consequentemente, o Banco Central deu uma pancada nos juros, elevando-os de 18,75% para 46%.
Isso não apenas estancou a fuga de capitais, como ainda foi eficaz em atrair um volume ainda maior de capital estrangeiro. Em abril de 98, o país atingiria um volume até então recorde de reservas internacionais, 74 bilhões de dólares. O câmbio estava por volta de R$ 1,13, até que no dia 17 de agosto de 98, a coisa voltou a degringolar. A Rússia entrou em crise financeira e o governo russo anunciou uma forte desvalorização do rublo, seguida de uma moratória. Adicionalmente, a retomada dos confrontos na Chechênia e o início de uma nova guerra entre os separatistas e o governo russo pioraram ainda mais o humor de investidores estrangeiros que ainda estavam abalados pela crise asiática. Houve uma maciça fuga para o dólar. Em novembro, as reservas internacionais já haviam despencado para 41 bilhões de dólares. No início de janeiro de 99, continuaram caindo para 36 bilhões de dólares. Tá, mas por que as reservas internacionais despencaram assim tão maciçamente? E por que o Banco Central queria a todo custo evitar a valorização iminente do dólar? Bem, a crise asiática no segundo semestre de 97 havia gerado fortes desvalorizações no baht tailandês, no novo dólar taiwanês, na rúpia indonésia, no ringgit malaio, no won sul-americano, no peso filipino e no dólar singapuriano. O dólar de Hong Kong, que opera sob um currency board, conseguiu manter sua taxa de câmbio intacta. Com a crise na Rússia um ano depois, Hong Kong voltou a ser atacada por especuladores. As autoridades monetárias do país venderam, em 2 semanas, 15 bilhões de dólares de suas reservas. A âncora cambial se manteve. Com isso, o Brasil se tornou a bola da vez. Especuladores e investidores desconfiavam que o Banco Central não fosse capaz de manter sua política de venda de dólares a fim de manter o câmbio relativamente inalterado. O crescente endividamento do governo pronunciava calotes. Temerosos quanto a esse calote e a uma iminente desvalorização do real, investidores estrangeiros começaram a tirar seus dólares do Brasil. Paralelamente, os especuladores também atacaram. Durante todo esse período, por uma grande demanda dos dólares, obviamente houve uma grande valorização do mesmo. Ato contínuo essa valorização do dólar, o nosso Banco Central correu para vender as suas reservas, justamente para impedir a valorização da moeda americana. Os países fazem isso justamente para desvalorizar uma moeda. É como a lei da oferta e demanda. Quanto mais pessoas estão comprando um certo produto, esse produto acaba ficando escasso no mercado, fazendo assim com que o seu preço se valorize, ou seja, aumente. Caso no futuro o mercado crie muito mais desses produtos, aí então o seu preço passa a cair, ou seja, a desvalorizar. Porém, até o final de 1998, a valorização do dólar se manteve dentro das expectativas do Banco Central. Porém, tal política era obviamente insustentável. As reservas internacionais do Brasil chegariam num ponto crítico. Se a tendência se mantivesse, as reservas internacionais seriam totalmente aniquiladas. Porém, se o Banco Central não tivesse feito nada, o dólar se valorizaria acentuadamente. E isso, em época de eleição presidencial, não seria tolerável. Até que no dia 13 de janeiro de 1999, com as reservas na metade do que estava em abril do ano passado, o Banco Central simplesmente desistiu de vender os seus dólares, deixando assim que o câmbio flutuasse. Dali em diante, adotamos o famoso tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. E aqui podemos ver a primeira semente do nosso problema histórico. Ao menos em termos de inflação de preços, é muito difícil dizer que o atual arranjo, no qual o Banco Central tem total liberdade para imprimir dinheiro, seja superior ao arranjo anterior, no qual, embora também houvesse liberdade para imprimir dinheiro, o Banco Central ao menos tinha de se preocupar com as reservas internacionais e com a taxa de câmbio. Durante o Plano Real, a menor taxa de inflação de preços obtida foi de 1,65%. Na segunda fase do Real, foi de 3%. Adicionalmente, o atual arranjo monetário é mais propício à formação de bolhas e ciclos econômicos, justamente pela maior liberdade do Banco Central em imprimir dinheiro e por ele poder manipular os juros, sem ao menos, em teoria, ter de levar em conta qual será o efeito na taxa de câmbio. Para se ter uma ideia, desde o lançamento do real, enquanto os Estados Unidos tiveram uma inflação de 76,27% até 2021, a inflação acumulada no Brasil foi de 550%. Uma nota de 100 nesse período valeria R$ 15,38 em 94. Nos Estados Unidos, isso levou mais de 60 anos para acontecer. Durante esse período, tivemos muita corrupção. Os gastos públicos cresceram 4 vezes mais do que a nossa economia.
e a dívida pública cresceu 3 vezes mais do que o PIB. É por isso que a boa e velha inflação corroeu o nosso real. E com todos os problemas orçamentários e de corrupção que temos, talvez em um futuro próximo tenhamos que pensar num novo plano de moeda. E cabe a nós pelo menos torcer para que, se isso um dia acontecer, que olhemos para o passado e vejamos quais foram os nossos erros e o que podemos fazer para ter uma moeda que dure ao menos 100 anos. Ou então para que tenhamos uma boa equipe econômica que possa ajeitar a nossa moeda e principalmente para que o governo olhe de uma maneira séria para a questão orçamentária e que possamos não ter mais déficits como estão ocorrendo há muitos anos. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, passe para que deixe o like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber notificações a cada vídeo novo. Se você tem dúvidas ou sugestões, peço também para que deixe o seu comentário, que eu faço o máximo para te responder e atender as suas expectativas. Muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeira.